e outros assuntos também. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Merlong Solano, do PT. O deputado tem participado das discussões em Brasília sobre as votações em torno da redução do ICMS. Deputado, obrigado pela presença. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui, principalmente nesse feriado prolongado. Pois é, eu que agradeço, Douglas, a oportunidade de mais uma vez dialogar aqui com os telespectadores do Dia News. Deputado, foi feita toda uma mobilização política em torno desse projeto de redução do ICMS, com a argumentação de que nós teríamos, mesmo pequena, mas uma redução no valor dos combustíveis. A Petrobras aparece com este presente para o brasileiro. Aí eu pergunto ao senhor, no que vai valer de fato esse projeto, a aprovação desse projeto diante desse aumento? Rapaz, só é certo mesmo a aprovação do ICMS, só é certo mesmo a redução da arrecadação dos estados e municípios. Isso aí é líquido e certo. Com prejuízo para a população, porque reduz a capacidade de investimento dos estados e dos municípios em áreas estratégicas, como educação, saúde, saneamento básico. A farsa durou pouco, Douglas. Com esse aumento de 14,2% no diesel, mesmo que houvesse uma isenção total do diesel, que é hoje cobrado no Piauí, o preço já voltaria para cima do preço atual. O preço de referência hoje do diesel no Piauí é R$ 7,20. Dentro desse 7,20 está embutido 87 centavos de imposto, que é o ICMS. É 7,20? E 7,20 o preço de referência. E aí, 87 centavos 87 isso aí é imposto. 87 isso aí é imposto, ICMS. Certo. Tirando esses 87, baixa para 6,33. Baixaria, se os empresários transferissem todo para a população. Quer dizer que é difícil. Jogando os 14,2 que a Petrobras vai botar a partir de amanhã, já voltaria para 7,22, já acima dos 7,20 de referência no caso do Piauí hoje. Quer dizer, então a farsa, antes de ser executada, já se revelou. O senhor está falando que mesmo que o Piauí zerasse o ICMS... Mesmo que zerasse o ICMS sobre o diesel, tirasse todos os 87 centavos, mesmo que os empresários do varejo transferissem tudo para seus clientes, coisa que nunca acontece, eles sempre aproveitam para aumentar um pouco a sua margem de lucro, certo? Mas mesmo na melhor das hipóteses, zera, transfere tudo para o cliente, dá o desconto dos 87%. Aí, jogando os 14,2 em cima, já voltaria para 7,22. Não há também garantia que não haverá outros aumentos, que não acontecerão outros aumentos aqui no final do ano? Porque a operação toda é uma operação combinada, uma operação que tem objetivos políticos e objetivos econômicos. No caso do objetivo político, criar na população a sensação de que o governo federal está tentando fazer alguma coisa para resolver o problema, sem atacar a raiz do problema, que é a dolarização do preço dos combustíveis. A Petrobras acabou de mostrar quem é que manda. Quem manda são os acionistas da Petrobras, que receberam ano passado 106 bi de dividendos. Esse ano, nos 3 primeiros meses, 45. Ao mesmo tempo, as lideranças do governo dizem que o problema é o monopólio. Ora, se é o monopólio, por que no passado a gasolina era 2,70 e não 8,50? O diesel era 2. A Petrobras já era monopólio quando ela praticava preços com base nos custos internos de produção, porque os custos dela, Douglas, são muito mais baixos do que os custos internacionais. Ela já era monopólio. Então o problema é todo combinado. Criar do ponto de vista político, a ideia na população de que o governo está tentando resolver o problema, arrecadar muito dinheiro para os acionistas, tornar a Petrobras impopular com o povo, ela já está impopular com o povo, e os acionistas compraram a Petrobras com o dinheiro que ganharam em cima dos preços exorbitantes praticados pela Petrobras. O jogo todo disso, e sem se incomodar com o prejuízo enorme para a população através da queda de arrecadação dos estados e municípios. Deputado, a dolarização dos preços da Petrobras ocorreu no governo Temer. Isto. O Bolsonaro mantém. E o presidente Bolsonaro mantém. Seria voltar à política antes de Temer? Seria simplesmente isso? Não pode. Ou não dá mais? Não, veja, não pode simplesmente voltar para um preço totalmente regulado. A Petrobras não é o preço regulado, é calcular os preços como eram calculados antes. Nos custos internos. Levando em conta que a Petrobras, por exemplo, no caso do diesel, hoje mesmo estava o Arthur Lira dizendo, fingindo zanga, que é tudo falsidade, dizendo que a Petrobras só importa 20% do diesel. É verdade. 80% é produzido aqui. Ela está nos vendendo como se 100% fosse importado. Então, o que é praticar uma política de preço com base nos custos reais? Aquilo que ela efetivamente importa,
ser considerado o preço internacional. E aquilo que ela produz dentro do Brasil ser considerado o preço de custo do Brasil. Faz uma média. Cada um tem um peso faz dentro do preço. Uma média ponderada, cada um com um peso, estabelece uma margem de lucro razoável, porque a empresa precisa dar lucro, mas que nunca seria de ser bilhões no ano, entendeu? Ou seja, na verdade, o que o senhor está dizendo que, independentemente do percentual de importação, o preço é calculado como se tudo fosse importado. Exatamente. Isso aí é o que significa paridade preço internacional. Eles pararam de investir em refino de derivados de petróleo dentro do Brasil. Aliás, já começaram, foi privatizar. Já houve uma refinaria lá na Bahia privatizada. Landolfo Alves, se eu não me engano, o nome da refinaria. Pararam de investir em refino, que a gente já poderia estar com 100% refinado no Brasil se a política de investimento tivesse continuado. Deputado, aí aqui eu não consigo entender, o telespectador não entende, é exatamente isso, porque o governo tem um grande percentual na Petrobras, tem os acionistas, a empresa dolariza o preço, devolve para a população valores exorbitantes do diesel, da gasolina e do álcool. Cobra, né, da população. Cobra. E aí eu pergunto, não há como exercer, por exemplo, um poder sobre a empresa no sentido de obrigá-la a investir no refino e a abertura de refinarias para que tudo seja refinado aqui, aí sim o preço começa a diminuir? Sim. Ainda hoje o acionista majoritário da Petrobras é a União. Então ele tem poder de decidir quem é o presidente, quem é o conselho diretor, portanto ele tem poder de definir as políticas da empresa. Antes, o Brasil estava investindo em refino. Essa política mudou a partir da chegada do Temer e continua com o Bolsonaro a mesma. É a política do Estado mínimo, Douglas. Eles não escondem, eles já privatizaram a Eletrobras por um preço baixo, vai fazer aumentar o preço da energia. E agora, a bola da vez é a Petrobras. Já privatizaram a BR Distribuidora, já privatizaram algumas refinarias, agora eles querem partir para a extração do petróleo, que todo mundo sabe onde é que está, lá, não precisa mais gastar um centavo para pesquisa. A tecnologia da Petrobras é a mais desenvolvida do mundo, em matéria de exploração de petróleo. Em águas profundas. Em águas profundas, é a mais desenvolvida do mundo. Então, agora é só tomar de conta do filé. Estado mínimo, e transferir tudo para a iniciativa privada. Eu não sou estatizante. No passado tinha muito estatal no Brasil. Eu vi com naturalidade a privatização de muitas delas, porque muitas delas eram típicas de setor privado. Mas uma Petrobras, uma Eletrobras são setores estratégicos que, embora o Estado não precise tomar de conta de tudo, ele precisa ter uma participação forte para direcionar o mercado em função dos interesses do país. Mas essa participação forte que existe hoje percentualmente do governo na Petrobras não funciona. Não, porque o governo quer privatizar a Petrobras. Então ele está desgastando a imagem da Petrobras perante o povo. A Petrobras hoje ninguém defende mais, praticamente, tirando quem não tenha medo até de perder o voto como eu. Querem desgastar a Petrobras e querem arrecadar dinheiro da própria Petrobras para eles próprios comprarem quando a privatização for lançada daqui mais uns dias. Deputado, politicamente, a partir desse anúncio, que tipo de mobilização a oposição pode fazer para colocar essa questão novamente em debate e fazer a população entender de fato o que está acontecendo? Pois é, Douglas, você pegou num ponto muito importante. Na Câmara e no Congresso não tem muito espaço. Lá nós somos 513 deputados, as oposições todas somadas têm 132. Então, quando junta o presidente da Câmara com a turma do Bolsonaro, eles têm 370 votos. Estão todo mundo lá. É voto de sobra até para mudar a Constituição. Então, nós não temos capacidade de mudar dentro do Congresso Nacional as decisões que interessam ao governo. E, por outro lado, a sociedade está extremamente desmobilizada. Assim, está parecendo que nós viramos um gado no matadouro indo para a morte sem ninguém se rebelar. Como é que se aceita que um preço de petróleo internacionalizado seja resolvido com queda de arrecadação dos municípios que já vivem com a corda no pescoço? Quer dizer, aí nós vamos ter o quê? O governo federal está dizendo que vai socorrer, mas vai. E vai tirar de onde esse dinheiro? Agora, esse dinheiro que ele está dizendo que vai socorrer, vai tirar de onde? E o socorro, por exemplo, fala-se, por exemplo, no caso dos estados que estão devendo à União, abatimento na dívida, e os que não estão? E os que não estão, como o Piauí, que não deve. E é só a partir de 5%. E 5%, Douglas, apurado sobre o ICMS total. Se fosse pelo menos apurado só sobre
A queda do ICMS dos itens que estão afetados pela lei, ou seja, combustível, energia, telecomunicações e transporte, vá lá. Mas não, o Estado pode ter um aumento de arrecadação de ICMS em outros setores, queda nesse, e aí não chega nos 5% de queda. E, portanto, não vai ter compensação nenhuma, entendeu? Entendi. Porque botado na lei foi sobre o ICMS total. O ICMS como um todo do Estado tem que cair mais de 5% para o governo federal ser obrigado a dar algum tipo de socorro. Quer dizer, para prejudicar o Estado, não precisa chegar a 5%. Então, já... 0,5%, 0,7% já é um... centavo já faz falta. Qual é o Estado do Brasil que tem dinheiro sobrando? Você pega o Estado de São Paulo, o Estado mais rico do Brasil, está devendo à União. Rio de Janeiro, devendo à União. O Rio de Janeiro está com o Pires na mão. Pronto, com o Pires na mão. Aí, e o petróleo, e o que ganha de royalties do petróleo no Rio de Janeiro, aí, enquanto isso, um Estado que lutou para fazer o dever de casa, para se organizar como o Piauí, fica penalizado, porque não vai poder abater de dívida que nós não temos. Aí fica lá aquela história, algum empréstimo internacional com aval da União. Rapaz, para se conseguir um empréstimo internacional, se demora, às vezes, 2, 3 anos para fazer a tramitação. Então, é um grande engodo. A pátria está sendo dilapidada nesse assunto dos combustíveis e também no assunto da energia elétrica. Diante dessas questões, que são questões estruturais, questões que afetam diretamente a vida da população e outras também, que são debatidas e são recorrentes para nós jornalistas que discutimos diariamente essas situações. Como é que o senhor projeta as eleições, os debates? Porque nós temos uma polarização, mas o telespectador até pode me perdoar pelo termo, mas uma polarização burra, uma polarização de xingamento. Pois é, aí não... Esse tipo de polarização não interessa à população. A população quer ouvir do candidato o que ele vai fazer para melhorar a vida de quem está lá em São Pedro do Piauí, quem está em Cajueiro da Praia, quem está lá em Parnaíba. Eu conversei com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele disse, Bolsonaro vai aos debates se o Lula for. O Lula também disse que vai aos debates se o Bolsonaro for. Vai ter debate? O ex-presidente vai? Ou só vai realmente se o presidente for? A coligação do Lula já registrou disposição de participar de 3 debates. 3 debates, nós anunciamos ontem. Isso? Agora, quanto a essa história, se Bolsonaro for ou não for, eu não vi nenhum debate sobre isso. A tendência é independente. Acredito que o Lula vai de qualquer jeito. O Lula nunca fugiu de debate, né? O Lula vai de qualquer jeito. E aí discutir os problemas do país. O país, assim, contraditoriamente, não se mobiliza, como já se mobilizou no passado, contra a carestia, pelas eleições diretas. O Brasil virou uma democracia fazendo grandes mobilizações populares. 2013 agora. Pois é, 2013, também de novo. Agora não, o país está anestesiado. Mas, ao mesmo tempo, se manifesta com muita força nas pesquisas de opinião pública, sinalizando claramente quais são suas preferências. As últimas pesquisas indicam uma preferência muito forte pelo presidente Lula, com a possibilidade de ganhar no primeiro turno. No Nordeste, a liderança dele é absolutamente inquestionável. Mas mesmo o desempenho dele em estados como São Paulo e Rio de Janeiro são muito fortes, né? Já estão equilibrados, e isso nos dá esperança. Mas eu quero insistir nesse ponto. O fato da população dizer que pensa numa pesquisa não elimina a necessidade da população se mobilizar. A academia está indiferente a tudo que acontece no país, os professores, de uma maneira geral, os sindicatos, as igrejas, as lideranças empresariais, porque nem todo empresário é bilionário, não, nem todo empresário é sócio da Petrobras, não. Pelo contrário, os sócios da Petrobras são meia dúzia, são cerca de 2.000 sócios que estão explorando o Brasil nesse momento de tal sorte. Mas assim, está todo mundo anestesiado, esperando que a eleição por si só resolva o problema. Será que o Brasil aguenta esperar? São 33 milhões de pessoas com fome, Douglas, nesse momento. Que não pode esperar nem até amanhã. Imagina até então, o próximo governo. O pessoal come um dia, não sabe o que vai comer no dia seguinte. Às vezes no dia seguinte só vai ver comida de noite, de alguma esmola, de alguma... Aliás, no nosso quadro de economia, que quem participa é o professor César Fortes, ele trouxe um dado que eu fiquei, assim, boquiaberto. Nos últimos 10 anos, o Brasil voltou ao patamar que era, em relação à fome. Quer dizer, como se tivesse eliminado tudo que aconteceu nos últimos 10 anos. Tudo foi feito, voltou, porque o salário mínimo agora só é corrigido pela inflação. A inflação é uma média, né? Os preços dos alimentos sobem mais do que a média. A inflação dos últimos 12 meses foi 12%, 13% normalmente. A cesta básica subiu 27%. E aí, então...
Ao mesmo tempo, políticas como de apoio à agricultura familiar foram desfeitas, a Conab hoje não funciona mais com estoques reguladores. E a gente reguladores. está falando, o senhor está falando de salário mínimo, está falando de reajuste, não é de ganho real. É só de reajuste, agora é só inflação. Aí dá 10% da inflação, de correção da inflação, mas aí a cesta básica aumenta no mesmo período 27%, 30%. E aí a cesta básica, o aumento é reajuste mais aumento real. Isso. Aí então, não. Aí, quer dizer, a pessoa chega no posto de gasolina, ela compra metade do que comprava há 3 anos com o mesmo dinheiro, né? Com o mesmo dinheiro. E infelizmente, a mesma coisa no supermercado, né? Deputado, outra discussão que também está sendo muito recorrente é sobre o resultado das eleições. Inclusive, representantes do governo Biden já se pronunciaram sobre isso, inclusive defendendo o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que tem informações concretas de que o sistema eleitoral brasileiro é seguro, que o sistema eleitoral brasileiro garante uma eleição que represente a vontade da população, mas principalmente por parte do presidente Bolsonaro há um questionamento sobre esse resultado. Aí eu pergunto ao senhor, como é que o senhor projeta, por exemplo, pós-eleição, se esse resultado for desfavorável ao atual presidente, o que é que o senhor imagina que pode ser levantado de suspeição, de problema? Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, o Bolsonaro foi eleito deputado federal inúmeras vezes por esse sistema. Urna eletrônica. Urna eletrônica. Foi eleito presidente da República por esse sistema, assim como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Todo mundo foi eleito por esse sistema. Agora, de repente, como ele está em todas as pesquisas em desvantagem, aí de repente o sistema não presta mais. É aquela história do jogador que é dono da bola, né? O jogo só presta quando eu estou ganhando. A bola leva para casa. Leva para casa. Então, não estão me deixando fazer gol, vou levar a bola para casa. Quer dizer, é coisa de menino. No caso do Bolsonaro, não é menino, é coisa de gente autoritária, que não aceita a democracia. O senhor teme? Eu temo assim, eu temo na seguinte circunstância, se houvesse segundo turno. Que o Bolsonaro seguiu uma política de criar muitas vantagens para o segmento militar. A população brasileira precisa despertar para isso. Coisas que os civis não receberam, ele deu para os militares. Então, o orçamento das Forças Armadas é maior do que o da saúde, do que o da educação. Da ciência e tecnologia nem se fala. Aí, se de repente houver um segundo turno, no segundo turno, os deputados já estarão eleitos, os governadores, os senadores, entendeu? Há um aí recuo, há um recuo, fica só o embate lá em cima. Se a sociedade continuar imóvel como está, anestesiada como está, parece que quer que baixe um salvador e resolva tudo por ela, aí há um risco, porque Bolsonaro já mostrou que não hesita em desrespeitar tudo que for necessário para ele atingir seus objetivos. Agora, deputado, se a gente analisar, por exemplo, 64, a gente vê que o cenário global era outro, completamente diferente, muito embora houvesse uma preocupação de países como os Estados Unidos. Há uma discussão, aí o senhor que é professor sabe isso, há uma discussão se houve, se não houve apoio dos Estados Unidos ao golpe. Né? Eu já li várias versões, mas uma delas me convence, que a versão, era o Lyndon Johnson, o presidente da época, não é isso? E ele disse o seguinte, por conta das confusões do governo Jango, ele disse, concordo que isso ocorra, que, enfim, haja uma virada de mesa, desde que seja mantida a democracia. Quer dizer, eu acho que de todas as pesquisas que eu fiz, a versão mais presente era essa, de que seja mantida a democracia. Quer dizer, parecido com o discurso do Castelo Branco na época, que disse que estava assumindo o governo apenas para reorganizar a casa e fazer a eleição 2 anos depois. Aí veio o golpe do golpe. Né? Esses 2 anos depois durou 25 anos. 25 anos. Porque com todos os questionamentos, mas uma das questões batidas pelos Estados Unidos é a democracia. Eles não abrem mão seja que presidente for, até o Trump em certos momentos, mesmo a democracia. Pois bem, hoje a situação é completamente diferente, deputado. Quer dizer, qualquer país que seja democrático e que não percorra o caminho da democracia, se houver uma situação parecida, os revés são terríveis. Eu penso assim, Douglas, no caso aí do Biden e do Brasil, é porque um presidente dos Estados Unidos não pode ser irresponsável, tirando o que passou, o Trump, não pode ser irresponsável o suficiente para entregar um país das dimensões do Brasil a um homem que é um psicopata, como o senhor Bolsonaro. Com relação à democracia, os Estados Unidos eles fazem uma leitura, a que lhe interessa mais?
naquela conjuntura de 64, a América Latina deslanchou para vários golpes em sequência. Foi. E não há a menor dúvida, a academia tem inúmeras pesquisas mostrando a participação direta dos Estados Unidos no preparo, desde a desestabilização do governo do momento, no caso aqui no Brasil, desde a desestabilização do governo João Goulart, assessoria a setores chaves dos golpes e depois convivência tranquila com ditaduras, até o momento em que elas se revelam funcionais a seus interesses. Quando elas começam a cobrar um preço muito alto em termos de imagem, tem muita tortura, muito assassinato, aí eles... ocorreu a partir do momento que a ditadura começou a... Aí eles refluem um pouco. Mas, assim, a política externa dos Estados Unidos é extremamente interessada. Primeiro, seus objetivos. É democrática, mas o olho econômico... O olho econômico predomina. Primeiro, seus objetivos. Ela é extremamente pragmática. Primeiro, o interesse dos Estados Unidos. Depois, as outras considerações. Mas para a gente encerrar, deputado, no caso do Piauí, encerrando aqui a discussão, que o senhor vai voltar outras vezes, obviamente, mas encerrando a discussão, aqui eu me pergunto como é que o senhor projeta essa eleição. A oposição está muito animada, está muito empolgada, porque a oposição deixa muito claro, o cenário nunca foi tão favorável à oposição, nunca foi tão benéfica para a oposição. O senhor vê uma eleição muito disputada? Eu vejo uma eleição disputada, sim. A oposição tem lideranças importantes, o próprio prefeito Silvio Mendes, o Ciro Nogueira e outros. É uma eleição disputada, sim. É diferente de outras que tivemos no passado. Entretanto, assim, o nosso time está muito bem estruturado, muito bem posicionado em campo, para ficar no linguajar do futebol. Temos muito o que mostrar em todo o estado do Piauí. Não há cidade onde a gente não tenha muito o que dizer sobre os resultados desse período em que o Wellington liderou o Piauí, o Wellington Dias liderou o Piauí. Temos esta onda Lula que parece se tornar cada vez mais concreta, que influencia de maneira muito decisiva o processo eleitoral no Nordeste como um todo, aliás, em muitos lugares do Brasil, mas do Nordeste de maneira particular, e dentro do Nordeste no Piauí. Então, assim, pé no chão, muita conversa, muito trabalho, mas assim, com a certeza de que o quadro nos é favorável. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Douglas. E nós vamos nos encontrar várias vezes, principalmente no processo eleitoral com a cobertura que o Sistema Dia de Comunicação vai fazer. Um abraço. Obrigado, deputado Merlong Solano. Coloca na tela aí o jornal.